Você já se sentiu perdido, sozinho, como se a tempestade nunca fosse passar? Já se perguntou por que o sofrimento parece nos atingir sem explicação? Hoje vamos embarcar em uma jornada profunda através de uma das histórias mais poderosas e desafiadoras de toda a Bíblia, a história de Jó, um homem que, diante da dor e da perda, encontrou uma fé inabalável. Vamos explorar juntos o que Jó pode nos ensinar sobre confiar em Deus, mesmo quando tudo parece perdido. A história de Jó. Jó era um homem justo e temente a Deus. Sua vida era uma bênção abundante. Ele tinha uma família amorosa, riquezas imensas, terras prósperas e uma reputação impecável. Jó era conhecido em toda a região por sua integridade e temor a Deus. Ele era um homem fiel, que se afastava do mal e procurava fazer sempre o que era correto aos olhos de Deus. Ele não apenas prosperava materialmente, mas também tinha uma paz interior que muitos desejariam ter. Porém, como em muitas histórias de fé, a prosperidade de Jó não duraria para sempre. No céu, Deus e Satanás se enfrentaram sobre a fé de Jó. Satanás desafiou que Jó fosse fiel apenas porque era abençoado por Deus. Ele insinuou que se a vida de Jó fosse virada de cabeça para baixo, ele perderia a fé. Então, Deus permitiu que o teste começasse. O que se seguiu foi um processo doloroso de perda e sofrimento que nenhum de nós poderia imaginar. De repente, a vida de Jó virou de cabeça para baixo. Ele perdeu tudo o que tinha. Suas terras foram tomadas, seus bens foram saqueados, seus filhos morreram em um trágico acidente e, para piorar, sua saúde foi gravemente afetada. Jó foi acometido por feridas dolorosas e ele passou a ser desprezado por aqueles ao seu redor. Suas riquezas, seus filhos e até sua saúde foram retiradas em um único golpe. A vida de Jó estava desmoronando e ele foi deixado sozinho, sem explicação ou razão aparente para tanto sofrimento. O sofrimento de Jó. Em seu sofrimento, Jó foi visitado por 3 amigos, que inicialmente chegaram para consolá-lo. Eles estavam com ele em sua dor e em silêncio, mas logo começaram a acusá-lo, dizendo que o sofrimento de Jó era consequência de algum pecado não confessado. Eles não compreendiam o que ele estava passando, e seus conselhos, ao invés de ajudar, apenas pioravam sua dor. Seus amigos disseram que ele deveria se arrepender de algum pecado oculto, que era isso que estava causando seu sofrimento. Porém, Jó não se calou. Em meio a essa tormenta, ele começou a questionar a Deus, a se perguntar por que estava vivendo tamanha dor. Ele buscou respostas e foi incapaz de encontrar alguma explicação que satisfacesse sua alma. Ele queria entender o motivo de seu sofrimento. Por que nasci se era para sofrer? Ele se perguntava. Em muitos momentos, ele expressou sua dor abertamente, perguntando a Deus por que ele permitira que isso acontecesse. Isso, por si só, nos ensina uma grande lição. O sofrimento não é algo que devemos esconder. Não há vergonha em questionar, em lutar, em buscar respostas. Muitas vezes a dor nos faz duvidar, nos faz questionar, e não há problema em expor nossas dúvidas. O sofrimento não é um sinal de fraqueza, pelo contrário, é uma oportunidade de crescer na fé. A fé verdadeira não é uma fé sem dúvidas, mas uma fé que persiste apesar das dúvidas. A busca de Jó por respostas. Jó não se conformou com seu sofrimento. Ele clamou a Deus buscando respostas. Ele queria entender o porquê de tudo aquilo, queria saber o que tinha feito de errado e por que ele estava passando por essa provação tão grande. No fundo, ele questionava a sua própria existência. Ele não conseguia ver sentido no sofrimento que estava vivendo.
Ele procurava respostas em suas conversas com seus amigos, mas nada parecia ter o poder de aliviar a dor que ele sentia. Em sua busca por respostas, Jó ficou profundamente angustiado. Ele não apenas queria respostas sobre o motivo de seu sofrimento, mas também sobre o propósito da sua vida. Ele se perguntava se havia alguma razão para seu nascimento, se ele estava destinado apenas para o sofrimento. Jó questionava a Deus e a própria criação. Ele se sentia perdido, sem direção, sem entendimento. Em nossos próprios momentos de desespero, muitas vezes fazemos as mesmas perguntas. Quando passamos por momentos difíceis, procuramos respostas que possam justificar nossa dor. Como Jó, buscamos razões para o sofrimento. Procuramos encontrar lógica onde muitas vezes ela não existe. No entanto, o que a história de Jó nos ensina é que mesmo sem respostas imediatas, é possível manter a fé. O importante é manter a sinceridade diante de Deus, mesmo quando não entendemos o motivo da dor. A resposta de Deus. Depois de muita angústia e questionamentos, finalmente Deus respondeu a Jó. No entanto, Deus não respondeu da maneira que Jó esperava. Ao invés de fornecer explicações diretas e detalhadas, Deus desafia Jó a compreender a magnitude da criação e o mistério da vida. Deus perguntou a Jó: "Onde estavas quando fundei a terra? Quem determinou suas medidas? Você pode entender os mistérios do universo, os segredos da criação?" Essa resposta, embora parecesse um desafio, estava revelando uma lição mais profunda. Deus não estava dizendo que as perguntas de Jó eram irrelevantes, mas estava apontando para algo muito maior. A fé não é sobre ter todas as respostas, mas sobre confiar na sabedoria divina, mesmo quando não entendemos o motivo da dor. Muitas vezes, a resposta de Deus não vem da maneira que esperamos, mas ela nos convida a confiar em seu plano maior, que está além da nossa compreensão. Deus não oferece sempre respostas fáceis, mas oferece algo mais profundo, a confiança em seu caráter e em sua sabedoria. A fé de Jó e sua restauração. Após esse encontro com Deus, Jó teve uma experiência transformadora. Ele reconheceu a grandeza de Deus e se arrependeu de suas palavras e de sua atitude. Em vez de continuar a se apegar às suas dúvidas, Jó escolheu confiar em Deus e reconhecer sua soberania sobre toda a criação. Sua fé foi refinada no fogo da adversidade, e ele aprendeu que a verdadeira fé não depende das circunstâncias, mas da confiança inabalável em Deus. Como resultado, a vida de Jó foi restaurada. Deus o abençoou novamente, dando-lhe o dobro de tudo o que ele havia perdido. Ele teve mais filhos, mais riquezas e mais prosperidade do que antes. A restauração de Jó não foi apenas a devolução do que ele tinha, mas uma bênção maior do que ele jamais poderia imaginar. A partir de sua restauração, Jó tornou-se um exemplo vivo de como a fé, mesmo no meio do sofrimento, pode nos levar a uma nova bênção e a um novo entendimento da vida. Jó nos ensina que, mesmo no sofrimento, nossa fé pode ser refinada e fortalecida. Muitas vezes, Deus usa as dificuldades da vida para nos ensinar lições valiosas e para nos moldar em quem Ele quer que sejamos. Deus não apenas restaurou o que Jó havia perdido, mas lhe deu mais. Assim como Ele fez com Jó, Deus também pode nos restaurar e nos abençoar de maneiras que nunca imaginamos, se permanecermos fiéis e confiantes em seu plano. A lição de Jó para nossas vidas. Jó nos ensina que a vida nem sempre será fácil. O sofrimento é uma parte inevitável da experiência humana. Todos enfrentaremos desafios em algum momento da vida. Mas a verdadeira fé não depende das circunstâncias. A verdadeira fé é saber que, mesmo no caos, Deus está no controle.
Mesmo quando não entendemos o porquê das nossas lutas, podemos confiar que Ele está conosco, guiando-nos, nos fortalecendo e nos ensinando a confiar nele. Se você está passando por momentos difíceis, lembre-se da história de Jó. Mesmo na maior das tempestades, a paz de Deus pode nos envolver. E no fim, Ele nos dará a restauração e as bênçãos que precisamos para continuar a nossa jornada. Se essa história tocou seu coração, compartilhe este vídeo e deixe um comentário sobre o que você aprendeu com a história de Jó. Como você lida com os momentos de sofrimento na sua vida? Inscreva-se no nosso canal Histórias de Lealdade para mais histórias de fé e superação. E se você gostou desse vídeo, curta e ative as notificações. É rápido e nos ajuda muito.